A censura voltou no Brasil com Bolsonaro? Bom, Kim, eu vou começar agora o debate só lendo aqui as últimas peças censuradas pelo governo. Teve uma que se chama Caranguejo Overdrive, que já estava inclusive vendendo ingressos. Uma peça infantil também chamada Abraço, do grupo Clowns, de Shakespeare, que é uma peça sobre repressão, ditadura e censura. Também tem uma mostra sobre a cineasta Dorothy Arzner, que ia discutir temas feministas e sobre a homossexualidade. E também o ciclo de palestras e aventuras de pensamento encabeçados por nomes como Ailton Krenek, Conceição Evaristo, Mário Novello, José Miguel. Assim, a lista é grande. Na verdade, a gente agora tem uma série de produções artísticas. Bolsonaro analisou previamente, foi lá e proibiu e eles não puderam fazer. Sabe o que está acontecendo? O Bolsonaro, ele está agora colocando um filtro ideológico que ele está querendo dizer que ele está retirando um filtro ideológico que existia, mas isso é uma grande balela. Ele agora está dizendo que o que for ofensivo ao cristão, ao que é cristão, vai ser censurado. Por exemplo, temáticas censurado, LGBT, vai ser proibido no sentido de que você não vai isso é censura, mais, não poder você publicar. não vai patrocinar, isso é uma censura também. No momento que você retira o dinheiro de um edital que já tinha sido aprovado. É uma coisa, censura é outra coisa. Não, é a mesma coisa. Uma coisa. Não. Isso é uma censura, isso é uma forma de censura. Você não é tão inocente, não é possível. Não, isso aí não é forma de censura, pelo amor de É Deus. óbvio isso aí é direcionamento de dinheiro público. No momento que você Olha só, pega... Guga, eu sou absolutamente contra o Estado definir o que é arte, o que não é arte, o que merece dinheiro público e o que não merece. Mas isso não é censura. Parece. No momento que você pega e que tem já um edital que já foi aprovado e que já foi discutido se é de interesse público ou não, aquilo que tem um dinheiro que já está sendo entregue para aquilo, como tem peças que já estavam vendendo ingresso, e aquilo é retirado, sim, de cartaz de uma maneira autoritária, de uma maneira sem nenhum tipo de discussão prévia. O que você acha que é isso? E isso acontece, é claro que eles não vão ter como, no momento atual da política atual, fazer como os militares fizeram. Eles criaram um departamento de censura, era uma coisa oficial. E esse departamento ia lá e fazia o quê? Proibia peças exatamente com esses mesmos tipos de temáticas. Que é absolutamente diferente de você retirar dinheiro público. Eles faziam as duas coisas. Uma coisa é você proibir que seja veiculado. Naquela época era uma situação política. Isso é censura de verdade. E aí eu concordo contigo. Agora, de negócio de retirar dinheiro público, eu vou ler pra você aqui. Aquela era uma época que você podia fazer isso, simplesmente cortar. Hoje você faz dessa maneira, você corta eu vou ler aqui pra você. Eu vou ler aqui pra você. A condição daquilo ser exibido. Eu vou ler aqui pra você o depoimento do diretor Luiz Rosenberg Filho sobre o governo Dilma e a política da Ancine. Aspas. Deixei só de fazer longas porque é muito chato babar ovo de burocrata. Eu tive muitos problemas com a censura nos anos 70, mas hoje vejo os filmes esbarrando numa outra censura, aquela que a Agência Nacional do Cinema, Ancine, impõe com a sua burocracia. A Ancine é a continuação da ditadura. Governo Dilma. Então, ele não disse nada, ele não pegou nem exemplo prático. Ele deu a opinião de que a Ancine é burocrática, não dá nem pra entender direito. Tá bom. Então você quer tem um manifesto de 2012 assinado por 200 cineastas também criticando a mesma questão. Mas não é censura, isso não tem nada a ver com censura. Não, imagina, o burocrata decide, o burocrata senta em cima do processo porque ele decide o que pode e o que não pode. Kim, olha só, nos últimos anos... Eu não tô dizendo que isso é censura, eu tô dizendo que isso é exatamente o que o governo Bolsonaro faz. Então, mas isso não aconteceu. Isso é direcionamento de dinheiro público para determinada ideologia em determinado tipo de manifestação de arte. Mas não é censura. A gente tem isso, quando você pega uma peça que já tem um edital aprovado e você corta aquilo com base num filtro ideológico e outro filtro político, é óbvio, não interessa se você não apenas mandou retirar como era possível na época da ditadura. Se você tira o dinheiro, se você inviabiliza aquilo economicamente, é óbvio que é uma maneira de censurar aquela produção. Se sem dinheiro público é inviável economicamente, é porque não tem demanda por aquilo. E detalhe, muito simples. Essa pressão que eles fazem e essa pressão que o Bolsonaro está fazendo, está inclusive fazendo... porque ninguém quer ver. Não é isso. Tem gente querendo ver, o dinheiro já está lá e os caras cortam. E esse tipo de pressão do Bolsonaro... Mas tem gente querendo ver, então é só vendo ingresso. Esse tipo de... Não, porque você sabe como é que funciona o cinema no Brasil? Você não sabe, pelo jeito. É completamente dependente de um sistema que pelo menos consiga que empresas, com empresários, banquem aquilo pra você. Não tem como, simplesmente na base da venda de ingresso. Isso aí é uma então é porque não tem demanda. Agora, não, tem demanda sim. Agora todo o cinema, inclusive o americano, tem algum tipo de isenção de ajuda do Estado. Aquela mesma reclamação de não, todas as salas estão tomadas por Vingadores, não tem que ter cota pra passar. Você sabe que os Vingadores, eles têm isenção pra ser feito nos Estados Unidos.
e bababá. Se o cara não quer assistir, mas, amigo, Vingadores que você citou, ele teve lá nos Estados Unidos também isenção do governo para conseguir fazer o filme dele. Isso acontece em todo o país. Venderia da mesma maneira. Você está distorcendo. Voltando, você está distorcendo para um ponto que você está sendo injusto, porque todo cinema depende de algum tipo de isenção, não é só o daqui. Agora, o daqui, não é isso que a gente está discutindo. O que a gente está discutindo é que está havendo que não é censura ideológico, político, isso aí sempre para teve. Impedir que não teve. Na época da Dilma não teve. Pelo amor de Deus, na época do PT não pelo teve. Amor de Deus, não tinha no passado nenhum, na verdade. Nem com o Temer. Ninguém interferiu dessa forma na Ancine. Ele cortou. Já que você citou Ancine, Funarte, todas essas instituições que lidam com a cultura, o novo presidente da Funarte... O Lula sempre defendeu a regulamentação da mídia, foi até mais, né? Foi até você além, né? Que aí sim a censura de imprensa. Você está distorcendo de novo não tem isso. A gente tinha sim uma produção cultural que era independente no Brasil, que é independente, e que por isso o Bolsonaro... Tudo do governo. Do governo? Não é, tanto que o governo Bolsonaro está se sentindo afrontado por alguma dessas produções independentes. Ele querendo liberar recursos para as produções pró-Bolsonaro. Exatamente, liberando para o Olavo de Carvalho. Da mesma maneira como o Lula liberava para as manifestações pró-PT, cara. Qual foi? Da mesma o maneira. Lula não liberou para ninguém, não tinha essa interferência do governo. Ninguém diz que tinha esse nível de interferência. Opa! A gente, eu só vou te ler agora. A gente vai ver agora uma frase do presidente da Funarte que vai ilustrar bem como é que eles tratam a cultura como uma guerra. Como uma guerra cultural. Ele usa esse termo. A gente vai fazer uma guerra cultural a partir da produção cultural. Não, então me cita uma produção cultural que foi censurada na época do PT e da Dilma ou do Temer, qualquer uma. Mas não é censurar, porque eu não acredito que nenhuma tenha sido censurada, nem na Dilma, nem no Temer, nem no Bolsonaro. Uma que teve dinheiro inviabilizado na época deles. Filtro ideológico. De filtro político ou religioso. Filtro político, filtro ideológico, de sentar em cima da burocracia, isso sempre teve. E tem um manifesto aqui de 200 cineastas aqui. Citaram um filme, você fez uma leitura. O cineasta leitura. Cacá Diegues também assinando manifesto, falando que é uma censura ideológica, estética, política e artística. Não sou eu que estou dizendo, são 200 cineastas, inclusive de esquerda, só que não lulistas, então só que não petistas. Você está concordando agora que existe a censura ideológica. Que bom. Não, já que eu estou dizendo que existe filtro. Exatamente, que é uma censura. Você acabou de ler, eu estou dizendo pelo que menos existe na voz filtro. dele, você quer fugir de uma palavra que é a mesma coisa. Filtro. É você censurar o que não está de acordo com aquele filtro. Não. É a mesma coisa. Eu estou dizendo que existe filtro para dinheiro público. Não é filtro censura. para dinheiro público é você exatamente fazer uma produção que só vai com aquilo que é de acordo com o teu governo, seja politicamente ou religiosamente. Isso é direcionamento de dinheiro público para a arte ideologizada. Exatamente. Isso é uma censura. Você colocar filtros e você impedir que uma produção seja exibida, isso é uma forma de censura. Qualquer um pode fazer absolutamente o que quiser com dinheiro privado e nem nada disso vai ser proibido. Você acha correto, então, você pegar o dinheiro Eu não acho correto, eu não estou dizendo que eu acho correto, eu estou dizendo que não é censura. Mas você está querendo só fazer uma discussão semântica, então. Se é censura ou não é, porque dá no mesmo, é um filtro. Mas não é semântica, não é semântica. Não é semântica, não é semântica. É a mesma coisa. O que eu defendo é que é zero de dinheiro público para qualquer produção. Aí não tem como, aí não tem produção cultural no país mais. Aí acaba. Para qualquer produção. Em qualquer país tem. Que o cidadão, e se for para ter, que o cidadão escolha, não o Estado decida o que merece e o que não merece financiamento. Isso e não tenha filtro de burocracia nenhuma. É ingênuo. E se você quiser que a população A população, de certa maneira, ela faz parte disso, porque se ela não comprar ingresso, é um fracasso depois. Bruna Surfistinha teve dinheiro que veio desse sistema que acaba vendo de empresas que abatem imposto, e foi um sucesso e vendeu muito ingresso. E se dependesse do Bolsonaro e do filtro que ele quer impor agora, jamais teria sido exibido. Assim como obras como Hamlet, de Shakespeare, não pode mais ser exibida uma peça dessa se tiver dinheiro público que venha de alguma maneira pública por causa do filtro ideológico. Mas até hoje sempre foi financiado por mecenas, né? Que foi sempre financiador privado. Mas essa só lembrando aí, historicamente, mas Hamlet é até hoje. Não é. A Hamlet é até hoje exibido, naquela época era uma monarquia. A gente não tem como comparar o sistema de lá com o de agora. Então não tem como você dizer como se fosse um sistema de financiamento de gente comprando como é num capitalismo, que é o que você está querendo sugerir. Pós-evolução industrial. Mas olha como é que você está indo para um outro lado, porque você sabe que é errado. Você sabe que eu sei que é errado. E você só quer discutir se o filtro é censura. É óbvio, porque é muito diferente direcionamento de dinheiro público de censura, né? Pelo amor de Deus, censura é coisa de ditadura. Censura é coisa de ditadura. E é exatamente um presidente que sempre flertou com o autoritarismo e com o fascismo, o que ele faria? Algum meio de inviabilizar o que é contra o que ele acredita. Assim como o PT fez. Então me diz, os dois estão errados. Os dois estão errados. Não tem. Os dois estão errados. Não tem, se fez, está erradíssimo. Mas não é assim. A gente está vendo que não é. A situação é outra agora, é outra realidade. Tá bom, se é o PT que faz, está certo. Não, se é o PT que faz, está super errado. E agora a gente está vendo que a censura voltou pro Brasil.